episódio agora do mês de abril. Começou agora. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Josué Coimbra, sou apresentador do programa Josué Coimbra Podcast. Hoje é segunda-feira, vamos ter uma semana mais curta, devido ao feriado quinta-feira. E não por isso a gente está aqui com o Júlio Chartoni, da Fluxo de Mercado. Ele vai passar muito insight para a gente, vai bater um papo super agradável. A princípio, a gente tem 60 minutos, mas se quiser ficar até meia-noite, também estamos aí. Júlio, se apresente, fale um pouquinho sobre você. Boa tarde, Josué. Boa tarde, pessoal que nos acompanha. Eu sou Júlio Chartoni, eu sou analista técnico, eu atuo na Fluxo de Mercado. A Fluxo de Mercado é uma empresa que já tem aí 5 anos no mercado de capitais, atuando no segmento de renda fixa, atuando no segmento de robôs para o mercado financeiro, mais voltados para o day trade, né? Essa ideia da Fluxo nasceu quando o operador da Fluxo ali, um dos operadores principais da Fluxo, né, ele falava assim para a gente, poxa vida, é bom operar manual, mas o fator de operar de forma automatizada tira um pouco a pressão em cima do trader. Daí, a Fluxo começou a atuar nos robôs, e hoje ela atua praticamente 80% em cima de robôs e 20% em cima de operações manuais. O mercado de renda variável, ele é um mercado fascinante, né, Josué? Ele é um mercado fascinante, ele mexe muito com o brio, ele mexe muito com a ambição das pessoas, né? E uma das frases que nós usamos na Fluxo é: controle a sua ganância, não deixe que a sua ganância seja maior que a sua ambição. Esse é um dos segredos para a pessoa ter sucesso no mercado. Mas vamos falar sobre isso também, né, Josué? Sim, com certeza. E você falou uma coisa que é muito importante. Muitas vezes nós erramos, a análise está certa, está tudo certo. Só que tem um problema. De repente, o cara, sei lá, fez 20 pontos no dólar no dia. Tá óbvio que não vai ter mais 20 pontos naquele dia, mas a pessoa fica insistindo que vai fazer mais 20. A análise fala que não, a conjuntura fala que não, tudo está indicando não. A pessoa vai lá e devolve tudo para o mercado. Outro problema na minha análise é que, às vezes, nós estamos perdendo dinheiro. Já foi 20 pontos para o mercado. E a gente continua operando até estourar a conta. Alô? Oi. É a grande dificuldade do trader, né? Uma das maiores dificuldades do trader é ele se conhecer, né? Isso que você falou é tudo muito verdade, né? A pessoa ganha de manhã, devolve à tarde. Ou então, ele faz aquelas operações, que me desculpe a forma chula que eu vou falar, ele come igual um passarinho e defeca igual um elefante. Na ponta ganhadora, ele ganha igual um passarinho. Na ponta perdedora, é como se ele estivesse defecando igual um elefante. Então, e muitas vezes a pessoa não tem controle. Uma coisa muito importante também é que a pessoa ela fala que ela quer fazer o que o outro está fazendo. Só que o outro é uma pessoa diferente, tem um perfil operacional diferente, tem uma realidade financeira diferente, tem uma aversão ao risco diferente, um objetivo de trade diferente do dela. Então não adianta a pessoa querer fazer a mesma coisa que a outra faz porque a outra está ganhando. Não é isso que vai fazer ela ser ganhadora. Ela tem que se conhecer. Quem é ela no mercado? E principalmente atingir o limite, e a pessoa, se não sabe onde é esse limite, ele tem que fazer uma lição de casa, tem que puxar até a orelha daquelas pessoas que ganham de manhã, na parte da tarde devolvem, né? Na Fluxo nós temos uma situação que aonde a gente começa a pensar em encerrar as nossas operações é quando nós atingimos 1%, 1,5% de ganho. A gente começa a encerrar. Mas por que a gente não encerra imediatamente? Porque se nós estamos posicionados a favor do mercado, nós deixamos ir até onde alcance uma exaustão. Mas caso contrário, a gente pula fora do mercado. É uma forma que a gente faz para ter um gerenciamento de risco que nos propicie ser mais ganhadores do que
perdedores. Você comentou essas pessoas que ganham e depois continuam e não sabem parar. Tem um estudo que a gente faz, que nós fazemos, que é convidar a pessoa para fazer um diário de trader. Ela tem que fazer um relatório estatístico das operações dela. Ela vai anotar numa conta, num papel de pão, ou numa planilha de Excel, ou num livro, num relatório, qualquer coisa. Ela vai anotar todas as operações que ela faz. E ela vai ter um estudo estatístico. Por exemplo, de cada 10 operações, digamos que ela acerta 7, tem 7 com resultado positivo e 3 com resultado negativo. E é um excelente resultado isso. Estou falando isso só hipoteticamente, né, Josué? Mas se eu tenho esse índice de assertividade, não sei se você concorda comigo, mas imagine que eu já fiz 4 operações no dia. Eu tive 4 operações com resultado positivo. Aí me sobram 6 operações. Por este critério estatístico, eu tenho a possibilidade de ter 3 operações com ganho e 3 operações com perda. Por que eu vou continuar operando? Será que a pessoa não tem já uma estatística que já está começando a não ser a favor das operações que ela está fazendo? Né? Então, infelizmente, muitas pessoas acabam perdendo dinheiro no mercado porque elas têm aí uma ganância maior que a ambição. E aí está o fator principal que a pessoa tem que trabalhar, viu, Josué? Sim, entra na questão da disciplina, né? Na minha forma de pensar, acaba sendo uma questão de disciplina e talvez uma questão psicológica também. Você falou do diário de trade. Eu estava operando com mais vezes, Júlio, eu tinha um diário de trade todo dia. E era louco, porque eu tinha a planilha no Excel e eu anotava, ó, entrei 10h30 na compra porque o gráfico estava assim, 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 assim. Sabe quando você escreve exatamente tudo que você fez? Eu fazia isso. E aí, assim, planilha do Excel do dia, do mês, do ano, comparativo, a historinha no caderno, e dava super certo, porque é exatamente isso que você está falando. Você acaba sabendo aonde você está acertando, aonde você está errando, e você conhece também o seu desempenho de forma macro no seu trabalho. Estou falando bobagem? De forma nenhuma. Você está falando perfeitamente a forma como a gente tem que fazer. Inclusive, eu ia falar quais são os 3 passos para que a pessoa possa ser ganhador no mercado. Estou falando em renda variável, que é o nosso foco, né? Primeiro, a pessoa precisa conhecer a parte didática, ele precisa conhecer a parte técnica, ele precisa estudar essa parte. E essa parte, ela é curta, ela é rápida, tá? Não é nem um pouco demorado. Digo para você que em um dia a pessoa conhece qual é a parte teórica das operações em renda variável, principalmente ali nas operações day trade. O segundo passo, a pessoa precisa adquirir habilidade operacional no uso da ferramenta e na tomada de decisões na cabeça, na mente. O que ela vai fazer? Ela tem que ter essa habilidade operacional. E olha, o pessoal da Fluxo tem uma habilidade impressionante para tomar a decisão rapidamente. E isso é o segundo passo. Só que isso não vai trazer dinheiro. O terceiro passo é a lapidação do psicológico. A lapidação do psicológico é somente com dinheiro real. Aí a pessoa vai começar a colocar dinheiro no trade. Depois de passar pelos 2 passos iniciais, que é a parte teórica e que é a parte do simulador. Só que na conta real, ela nunca vai colocar um dinheiro que, se ocorrerem perdas, possa lhe prejudicar financeiramente. Ela está começando, ela está iniciando. Até os traders mais eficientes, quando eles vão para a conta real, se é um novo modelo operacional, se é um novo segmento, eles vão com pouco capital. E aí vai se criando gordura de pouco em pouco, porque a maioria das vezes a gente ganha. Só que a ganância,
a ambição ou o tamanho do zóio, falar assim, famoso a pessoa zoião, tem o olho maior que o dedo, ele quer ganhar mais e mais e mais. E aí ele começa a entrar numa sequência de perdas. Isso não é eficiente. Então, depois que a pessoa passa por essas 3 fases, ela vai ficar um tempo operando ali numa conta real, com um capital pequeno e criando gorduras de pouco em pouco. O que vai acontecer depois de um tempo que ela criou uma gordura financeira? O tamanho do stop ou do tamanho das possíveis perdas vai ser 50% do que ela já ganhou do mercado. E ela vai aumentar a capacidade contratual dela com o próprio dinheiro, com o próprio capital que ela retirou do mercado. E aí começa a mágica do trade ganhador vencer. Enquanto a pessoa, antes de seguir esse processo, ela tinha perdas exponenciais, daqui para frente, ela começou a ter ganhos exponenciais. Então, antes ela só perdia. Só que agora ela só começou a ganhar. Poxa, Artônio, mas é fácil assim? Olha, não é, Josué. Não é fácil, porque as pessoas que vêm fazer algum tipo de mentoria com a gente, vêm conhecer, quer saber como é, a gente fala para as pessoas, fica na conta simulada, não vai para a conta real ainda. E a pessoa parece que tem um comichão na mão, começa a coçar o dedo, começa a coçar a orelha, começa a coçar o nariz, o pé, e ela quer entrar na conta real. E na conta real, ela vê, por exemplo, a Fluxo ganhando aí 80 mil, 100 mil, 150 mil reais em um único dia, a pessoa quer fazer a mesma coisa. E aí a pessoa não consegue. E aí o que acontece? Vem perdas atrás de perdas, porque ela não seguiu a base do alicerce que ela precisava criar. E aí a gente fala, poxa vida, mas não era para ter ido ainda. Pô, mas todo mundo está operando, por que eu não posso? Porque não chegou no seu momento ainda. O mercado tem todo dia. E a pessoa tem que seguir. Ó. O pessoal da Fluxo passou por isso, eu passei por isso, o pessoal que tem sucesso passou por isso, e não é do dia para a noite. Isso demora aí, esse processo demora uns 4 meses, 5 meses para a pessoa começar a ter algum resultado, tá, Josué? Sim, é exatamente isso que você falou. E me trouxe uma lembrança agora, essa sua fala. Quando eu comecei a fazer day trade lá atrás, eu fiquei 6 meses na conta demo. E não é vergonha nem demérito falar. E é gostoso porque você começa a aprender a trabalhar na conta demo. Só que tem uma coisa que muitas pessoas erram. Talvez você consiga selar o que eu estou falando. O cara vai na conta demo com 100 contratos. Só que quando ele vai para a conta real, ele vai com 10 contratos. Eu acho isso uma loucura, porque bagunça toda a sua cabeça. Quando eu estava na demo, eu criei uma metodologia. Eu vou começar com um contrato, depois 2, depois 3, depois 4, exatamente como você falou. Deu super certo. Eu vi um monte de gente falando, não, já põe 100. Mas eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou trabalhar com 100 se eu estou testando o meu trabalho, estou me ambientando nessa realidade? Eu vou começar com 100, que é uma coisa que está totalmente desproporcional à minha realidade hoje. Amanhã, a hora que eu entrar no mercado, eu vou entrar com viés. E foi muito bom fazer isso que você falou, porque deu tranquilidade, eu pude conhecer onde eu estava errando, pude corrigir a rota, e no final foi super produtivo. Porque as pessoas, infelizmente, são muito imediatistas, né? O trader Sim. parece que ele é naturalmente imediatista, impulsivo, ansioso, né? Então é muito difícil. E eu entendo, porque eu era assim. Eu era aquela pessoa que eu depositava 10 mil reais na conta para fazer um trade, eu entrava já na primeira operação com 100 contratos, que era o capital referente a 100 mil reais, a 10 mil reais. E é um risco enorme. No primeiro stop loss eu já não tinha mais capital para operar. E a gente fala assim, não Sim. faz isso. Não faz, aumenta. E não é vergonha para ninguém, porque, ó, veja, hoje, a grande maioria das pessoas que são diretores, presidentes de empresa, tem um cargo de hierarquia, tem um cargo de liderança, eles começaram de baixo. Eu lembro que quando eu trabalhava com meu pai, nós tínhamos caminhões na nossa empresa,
Eu era molecão, 16, 17 anos, eu fui trabalhar com meu pai. E ele falou para mim, você vai lá subir em cima do caminhão, vai contar a quantidade de mercadoria que tem lá. Pô, pai, mas isso é trabalho de peão. Eu falei, mas é o que você é aqui hoje. Trabalho de chão de fábrica. E aí você vai percorrendo, né? Então, não é vergonha para ninguém operar em conta simulada, muito pelo contrário, é responsabilidade. Responsabilidade com o dinheiro da sua família, responsabilidade com o seu dinheiro, com a sua reserva financeira, né? Nunca colocar num trade um capital que, se ocorrer em perdas, possa te prejudicar. Que nós estamos lidando em renda variável. A renda variável, pelo próprio nome, da forma como ela diz, não tem resultado fixo. Não sei quanto eu vou ter de resultado positivo ou negativo. Pode ser um resultado enorme, mas pode ser um resultado negativo. Então, quanto a diferença da renda fixa para a renda variável é o risco, é a possibilidade de ganhos. Na renda fixa, o meu risco é mínimo. Eu posso ter uma perda em função da Selic, que vai mais alta ou mais baixa, mas é uma perda pequena, muito pequena. Na renda fixa, praticamente não tem perda, ela pode ter desvalorização do dinheiro. Na renda variável, o seu risco, que é enorme, dada a possibilidade de ter altos ganhos. Então, o que eu tenho que fazer? Gerenciar o risco. Essa, para mim, é a grande sacada para a pessoa ter resultado positivo na renda variável, Josué. Você falou em gerenciamento de riscos e responsabilidade. Você desenvolveu o Chart One, que é uma ferramenta que ela combina 8 indicadores. O que motivou a criação dessa ferramenta e como ela tem se mostrado eficiente no dia a dia? Eu sempre fui um cara muito desconfiado, sabe? Sabe aquele cara que nunca acreditou em história da carochinha? Apesar de eu ter entrado no mercado pela porta de trás, acreditei num sonho, vendi a minha empresa, fui trabalhar com trade em uma semana. Em uma semana eu conheci o trade, vendi a minha empresa para os meus funcionários e já fui trabalhar no mercado financeiro, sem experiência nenhuma, nenhuma. Não preciso falar que não deu certo, né? Bati muito Não. cabeça, foi difícil demais, mas eu falei assim, não, alguma coisa tem que acontecer, né? Aí chegou no momento, eu falei assim, ó, se alguém ganha dinheiro com isso, eu também vou ganhar, porque não é possível só ter perda, tem que ter ganho. Ah, mas o que eu preciso fazer? Aí veio as pessoas falando assim, a grande maioria perde dinheiro com o mercado financeiro. Falei, então peraí, então eu vou fazer algo diferente da maioria, mesmo que eu tenha que sair da minha zona de conforto. Aí eu tive muito trabalho, eu vou descobrir algum padrão, e eu sempre gostei de pegar a pata esquerda daquele mosquito que é pintado de verde e de azul, sabe? O trade difícil, pegar no início do movimento. Então eu falei assim, então peraí, então eu preciso arrumar algum critério operacional que me fale aonde que começou o movimento. E eu criei algum padrão, né, que ele fala assim para mim, ó, aqui é o ponto de entrada no trade. Beleza. Só que só isso não me fazia ser ganhador ainda, porque ele precisa me mostrar qual que é o risco. Falei, então peraí, então eu vou criar um indicador junto com esse que fala assim, ó, eu entro comprado aqui, em determinada ação, mas qual que é o tamanho do meu risco? Aí esse indicador ele me mostra, daí veio o segundo indicador. Bom, então eu tenho o ponto de entrada, eu tenho o ponto do risco da operação, mas até onde eu posso levar o meu trade? Ah, mas então eu preciso identificar alguma amplitude do movimento. Então vai lá o Chartone percorrer algum tempo aí assim, que me mostra que eu falei assim, até onde ele pode ir. Em função do mercado, ele me mostra qual que é a possível amplitude daquele momento. Isso quer dizer, Josué, que numa operação do índice, por exemplo, o meu stop loss e o meu stop gain não é fixo. É de acordo com o que está acontecendo e que o indicador está me mostrando ali naquele momento. Enquanto muita gente fala, meu stop tem que ser de 250 pontos. Eu falo, não. Ele tem que ser de 120, 130, 150, 200, depende do que o indicador está mostrando. A mesma coisa para o dólar. Muita gente gosta de ter stop pequeno, 3, 4, 5 pontos no dólar, mas eu acho que não. Tem que ser o que ele está mostrando ali naquele momento, né? E
E isso vai se ajustando conforme o preço vai se movimentando. Aí eu criei um indicador que mostra o ponto de entrada no trade, o outro indicador que me mostra o ponto do gerenciamento de risco e o outro indicador que me mostra a amplitude. Mas eu ainda não estava feliz, Josué. Falei, não, tem que ter mais alguma coisa. Por exemplo, eu como um comerciante, eu quero comprar uma coisa barata e vender mais caro. Ou vender alguma coisa cara e comprar mais barato. Aí vem aquela metodologia do sobrecomprado ou sobrevendido, a exaustão de compra e a exaustão de venda. Então eu trouxe alguns outros indicadores que são nativos, não são nativos, né? A base deles é de indicadores nativos, que é o estocástico e o MACD, ou o famoso MACD, que ele me mostra uma região de exaustão e de amplitude. Só que eu ajustei ele de uma outra forma que fique mais fácil assim para que eu possa bater o olho e ele me mostrar em que posição o preço está em relação ao mercado. Isso demorou, não foi do dia para a noite, tá? Eu comecei a criar esses indicadores lá nos anos 2016, 2017. Foram terminar e eu estou sempre ajustando eles, sempre colocando algum novo critério operacional. Então, a forma como eu trabalho é justamente essa. É ficar procurando algum modelo operacional que atenda a minha necessidade. E aí, por isso que surgiram esses indicadores, tá? Entendi. E me fala uma coisa, você é um analista técnico. E existe a necessidade de um analista técnico observar alguma coisa no cenário macroeconômico? Como você observa isso? Olha, o analista técnico é aquele cara mais voltado para uma estatística. Ele olha o mercado e ali, 2, 3 minutos olhando o gráfico, ele toma as decisões dele. Mas tem análise técnica e tem análise fundamentalista. Análise técnica é aquela análise baseada em movimentos passados, tendem, não quer dizer que é uma certeza, tendem a se repetir no seguro, é estatístico. E análise fundamentalista é aquela análise que depende de um cenário macroeconômico, depende da capacidade de geração de caixa e da empresa, dos balanços da empresa. Então, ela envolve todo um outro cenário que a análise técnica não vê. Carinhosamente, eu gosto de falar que o analista técnico é um cara mais preguiçoso. E o analista fundamentalista é um cara assim mais antenado, mais voltado para a macroeconomia, gosta de ler, ficar sabendo, está por dentro de tudo o que está acontecendo. Eu sou analista técnico, né? Mas uma análise vem complementar a outra. Por vezes, eu estou fazendo análise de alguma ação, Josué, que eu não sei aquela empresa o que, que ela é. Por exemplo, eu vou fazer. Eu vou dar um exemplo chulo aqui, que é o primeiro que vem na cabeça. Petro. Todo mundo sabe que Petro é distribuidora de petróleo aqui no Brasil, da nossa Petrobras. Mas digamos que é a primeira vez que eu estou vendo Petro na minha frente. Eu não sei essa empresa o que, que ela faz. Se eu tenho um critério fundamentalista dentro de mim, eu posso estar enviesado, eu posso estar com um viés do ativo na cabeça. E aí isso pode me complicar. Mas pelos critérios da análise técnica, ele pode falar, ó, ele está numa exaustão, ele tem um movimento corretivo, ele pode atingir algumas retrações de fibra, ele pode ter uma continuidade. Então, a análise fundamentalista, ela fala o porquê comprar determinada ação. Mas a análise técnica, ela vem complementar isso e fala quando comprar ou quando encerrar determinada operação, para que não venha comprometer o risco ou o capital do trader e do operador, tá? Entendi, mas você sabe que acaba gerando um grande problema na cabeça da pessoa, do trader que está lá na outra ponta, quando ele usa as duas análises, ele tem um viés de fundamento e está trabalhando a análise técnica para fazer um day trade, muitas vezes a gente acaba perdendo uma oportunidade ou caminhando para um prejuízo, porque você fica naquela coisa que, olha, eu estudei, vamos falar de Petro,
de acordo com o cenário mundial, epistemologia da hermenêutica, o mercado vai cair. E aí o cara não compra, o cara não faz nada. Só que nessa, o ativo dá uma pernada e ele deixou de ganhar dinheiro. É exatamente isso. Não, bobagem nenhuma. Falou perfeitamente. É assim mesmo que funciona. Ó, vou dar um exemplo aqui. Uma empresa, Pomo 4. Ó, quando a gente fala de Pomo 4... Oi? Eu gosto dessa empresa lá, não sei se você lembra, mas há muito tempo atrás, eu ganhei um trocadinho com ela porque ela andava ali entre 6 e 9 reais. Isso já fazem muitos anos. Andava ali entre 6 e 9 reais e eu ficava fazendo um swingzinho com ela. Mas pode continuar, desculpa o corte. Não, mas é assim mesmo. Então, mas quando a gente fala de Pomo 4, tem muita gente que fala assim, mas que empresa é essa? Eu brinco que Pomo 4, a primeira vez que eu bati o olho, vi esse ticker Pomo 4, para mim era Pomodoro. Não tem nada a ver com Pomodoro. É a empresa Marco Polo, que cria carrocerias. Mas eu não quero ficar enviesado. E, olha, a maioria das perdas que nós temos, quando temos perdas, é porque a gente estava com um viés na cabeça. Ó, algum político vai falar, vai ter o pronunciamento de algum político. A gente fala, o mercado vai cair. Aí quando eu ainda não tinha a forma que eu opero hoje, eu falo assim, vai ter discurso de alguém. O mercado vai cair. Eu vendia, o mercado subia. Eu falei, mas que caramba. Aí essa mesma pessoa depois ia fazer um outro discurso. Eu falei, não, já que ela falou que o mercado vai subir, agora eu vou comprar. Aí ela falou e o mercado caiu. Então, não tem certo ou errado no mercado. Você pode fazer uma coisa ou pode fazer outra. O que vai fazer a diferença é ter um gerenciamento de risco, né? Se eu entrar na posição e ela for para onde eu estou apontando, vou tentar maximizar o meu ganho. Mas e se ela vir contra? Tem um lugar que eu tenho que cortar. É uma mercadoria que está na prateleira, venceu o prazo de validade, eu tenho que descartar. Caso contrário, eu posso me prejudicar financeiramente. Então, análise técnica, ela é muito legal nesse sentido, porque quando você ganha, você tenta maximizar os ganhos, e quando você tem perdas, você limita as perdas. Me fala uma coisa, você falou do comentário do político. O que o analista técnico, por exemplo, 3 horas da tarde, o presidente do Banco Central vai fazer? O que você vai monitorar? Lembrando que agora são 2 horas. Olha, geralmente tem notícias que trazem altas volatilidades para o mercado. Se eu estou posicionado e daqui um momento eu vou ter um evento que pode trazer volatilidade ao mercado, eu procuro me proteger. Ó, esse aí é o Zé Colmeia, quer ver? Eu procuro me proteger. Mas ele vem comigo, de vez em quando ele vem aqui, sobe no colo, participa também, e tá tudo certo. Que legal, mas assim, um cachorro. O Zé Colmeia é meu cachorro. A gente brinca que é a Maria Vitória. o Zé Colmeia, a gente brinca que ele é um pitbull fake. Mas assim, esses eventos que podem trazer altas volatilidades ao mercado, eles podem ser tanto benéficos como podem ser prejudiciais. O que a gente precisa olhar? Se na hora da alta volatilidade eu não entro no mercado. Mas e se na hora da alta volatilidade eu estiver posicionado? Então, se eu estou posicionado na compra, eu vou ter que olhar aonde que é o ponto que, se o preço for abaixo da minha posição de compra, ele fala assim, agora eu vou reverter. Ali eu aloco o meu stop e eu deixo o meu stop na pedra. Eu não vou entrar a mercado. Porque se eu entrar a mercado na hora de muita volatilidade, eu quero encerrar minha posição nos 137 mil pontos.
vai acabar executando no 136.900, 850, alguma coisa, e essa volatilidade pode prejudicar. Então eu deixo a minha ordem alocada, tanto para entrar quanto para sair. Então eu procuro sempre me proteger. Além das notícias que podem trazer alta volatilidade, a gente costuma dizer que são as notícias de 3 tourinhos que podem trazer alta volatilidade para o mercado. Eu gosto de olhar muito os horários bola e os horários meia hora. Por exemplo, 9h30, 10 horas, 10h30, 11 horas, 15 horas, 15h30, 16. São os horários que, normalmente, quando possa ter alguma volatilidade, são nesses horários. Tanto é que as notícias são programadas, na grande maioria das vezes, para esses horários. E a proteção do mercado, sempre tem que existir. Porque podem existir movimentações no mercado catástrofes. Acabou de cair um avião e as ações daquela empresa de aviação despencaram porque acabou de cair o avião. Isso você não consegue prever. Aconteceu, catástrofe. O gráfico de curto prazo, ele vai amostrar isso rapidamente. O gráfico de curto prazo que eu estou falando é aquele gráfico de 1 minuto, 2 minutos, no máximo 5 minutos, para esses tipos de eventos. Rapidamente o gráfico vem trazer a informação de que alguma coisa aconteceu. Mas também o gráfico pode mostrar para nós que alguma coisa pode acontecer. Quando ele fica consolidado por muito tempo, tanto no topo quanto no fundo, quando ele sobe muito tempo sem uma correção, você fala, opa, algum evento pode acontecer aí que pode dar uma sacudida no mercado. Então, o gráfico dá sinais para a gente do que pode acontecer. E em qualquer segmento, em qualquer situação que possa estar acontecendo, o segredo é a pessoa se proteger no trade. Então, se você é um analista técnico e não gosta de ficar antenado em notícias, usa a proteção do trade. Mas na alta volatilidade, então não entra. Mas você é um analista macroeconômico, gosta de olhar macroeconomia, então você falar, vai ter a divulgação do payroll na sexta-feira, né? Payroll é um índice de empregos no mercado americano não agrícola, né? É um índice que pode trazer sempre alta volatilidade ao mercado. Se você sabe identificar o que está acontecendo ali por trás, você pode até tomar uma decisão do que você pode fazer. Se você não sabe, assiste, que é mais eficiente, né, José? Sim, e você sabe que quando eu estava operando, nesses momentos de notícia, principalmente do payroll, eu sempre estava tomando um café. Nunca entrava. Estudei, vi o gráfico, como você falou, o gráfico está indicando isso, está indicando aquilo. Mesmo assim, eu prefiro não fazer nada. Sabe, levanto, vou tomar um café, fico assistindo, quem ganhar dinheiro ganhou, quem perdeu, perdeu. O que importa, na minha avaliação, era eu estar me sentindo confiável naquilo que eu iria fazer. Porque eu penso que tomarmos todas as cautelas necessárias, ainda temos uma chance grande de perder. Se nós entramos em algo que nós temos dúvidas sobre o destino daquela operação, a probabilidade de dar errado acaba aumentando. Então, eu sempre pensava, bom, vai sair uma notícia, estou fora. É assim, né? José, é assim, né? No mercado a gente pode fazer 3 coisas. Aliás, eu posso até falar o que o mercado vai fazer. O mercado pode subir, pode cair, ou ele pode ficar de lado. Uma dessas 3 coisas ele vai fazer. Agora, o que eu posso fazer no mercado? Eu posso comprar, eu posso vender, ou eu posso cruzar o braço. Por vezes, Sim. cruzar o braço e ficar só assistindo é a melhor coisa que pode acontecer. A gente nunca tem certeza do que vai acontecer. Nunca temos essa certeza. E você falou uma coisa que eu achei interessante sobre o gráfico. Por acaso, quando você falou que ele para, que ele vai numa máxima, que ele fica lateral, eu acho que é importante observar esses movimentos do gráfico,
para você já ficar meio que antenado, ó, o dólar está batendo nessa região. Então você já sabe que dali ele não vai passar. Você tem um movimento muito forte de compra para ele romper aquela região. Então não dá para você ficar comprando lá no teto, esperando que ele vai comprar, porque ele já bateu e agora ele está descansando, está fazendo um fundo em alguma região para depois tomar uma nova decisão. A mesma coisa eu imagino, faz tempo que eu não mexo com o índice Bovespa, eu gostava mais do dólar. A mesma coisa no índice Bovespa, e aí, como eu te falei, eu sou economista. Então, você observa que o índice Bovespa, e não só ele, mas como outros índices, batem uma máxima e dali não anda, não rompe aquela região, significa que algo de anormal ou algo de errado vai acontecer na economia ou naquele momento ou no segundo momento. Então, eu acho que, de repente, é o momento de ficar um pouco esperto, de repente, corrigir o rumo. Era um mercado comprador, agora virou talvez mais um mercado vendedor. Essa região é perigosa e não sei, de repente você acha que dá para fazer um casamento disso com um pensamento um pouco mais macro? Na verdade, tem que fazer, né? Eu acho que tem que fazer sempre fazer isso, tentar fazer isso. Eu costumo dizer que o gráfico, principalmente o gráfico de 1 minuto, lá no day trade, no 1 minuto, ele é geminiano. Já viu a pessoa de Gêmeos como é que é, né? Ele pensa uma coisa agora, daqui 2 minutos ele já pensa tudo diferente. Ele muda de ideia Sim. com uma rapidez impressionante, né? Mas, olha o Zé Colmeia de novo. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante e vem complementar isso que você está falando, tem técnica para isso. A teoria de Dow, ela tem 2 premissas que eu acho muito importante, né? Aliás, a primeira que eu vou falar não é uma premissa, é uma regra de algumas pessoas que operam o mercado. Eu nunca compro topo, eu nunca vendo fundo. Caso o preço chegue no topo, eu quero estar posicionado na compra. Caso o preço chegue no fundo, eu quero estar posicionado na venda. Não, mas o que é topo, o que é fundo? Aí vem um dos indicadores, Chartone, que eu criei, que mostra para mim uma possível região de topo, uma possível amplitude do preço, regiões de suportes ou de resistências. Agora, uma premissa da teoria de Dow que é muito importante é aquela fases da tendência primária. O preço, ele disse que o preço se movimenta em fases. Então, quando ele tem uma acumulação em região de fundo, tecnicamente, Dow falava que os institucionais eles começavam a comprar devagar, de pouco em pouco, de uma forma que as compras que eles vinham fazendo não aparecessem no mercado abruptamente. Iam comprando devagarzinho, na região de fundo. Depois, quando eles começam a comprar, alguns analistas conseguiam identificar essas movimentações de compra e vinha a fase da alta sensível, o mercado começava a subir. E a grande mídia falava assim, tá todo mundo comprando Petro, tá todo mundo comprando Vale, vamos, só que os institucionais começaram a comprar quando o preço estava 10% lá atrás. E aí a grande mídia vem toda sardinhada, começa a comprar e vem aquela fase que nós chamamos de euforia. Então ele consolida no fundo, sobe um pouquinho, depois sobe um pouco mais, que é quando a sardinhada está comprando. Só que quando os institucionais identificam que as pessoas físicas estão comprando, então é assim, eles abrem a boca do tubarão. Aí eles vão lá e dão aquela abocanhada. Daí o que o mercado faz? Eles começam a encerrar suas posições e o mercado entra numa consolidação em região de topo. E aí eles estão zerando, eles compraram lá embaixo, venderam lá em cima, eles estão ganhando. Aí os analistas vêm e falam assim, opa, aquele cara que comprou lá embaixo zerou aqui em cima, então agora pode vir um movimento baixista. Aí vem o que nós chamamos de baixa sensível, quando os analistas começam a recomendar. E depois disso, vem uma outra fase, que nós chamamos de pânico, que é quando aquela sardinhada que comprou na euforia estavam absorvendo os seus prejuízos na fase do pânico. Então o mercado se movimenta em fases, segundo a teoria de Dow. E quando eu comecei a usar esse princípio, claro que num gráfico de tempo maior,
você começa a ver isso nitidamente, essa movimentação dessas fases. E isso deixa com que eu não entre mais atrasado em algumas operações, né? A teoria de Dow é sensacional nesse sentido, Josué. Sim, e você sabe que para nós que a gente já está acostumado com o mercado, é muito fácil fazer essa assimilação. Mas eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar. De repente tem alguém que está começando a comprar papel, começando a fazer alguma coisa nesse mercado, e aí a pessoa começa a comprar exatamente nessas regiões nessas regiões. E aí você avisa para a pessoa, você fala assim, "Não, isso pode acontecer, isso e isso, mas sabe aquele estudo técnico inteiro? E aí você mostra para a pessoa, e aí o papel começa a despencar. E o que a pessoa faz? Ela se desespera, vai embora, fica uma arara com o mercado, depois o mercado volta tudo de novo na cara dela, e ela fica achando que não sabe o que fazer. É engraçado isso, né? Porque talvez eu acho que falta um pouco mais nessas pessoas, antes de comprar uma ação, aí já saindo um pouco do day trade, antes de comprar uma ação, entender realmente como funciona esse mercado, entender as fases dele, que fase dele que você está entrando, e se você pode segurar um prejuízo. Aliás, eu não sei se seria um prejuízo, porque o prejuízo ele se consolida no momento do resgate. Se você não resgatou, você não teve prejuízo. Talvez seria um momento de você colocar. Seria talvez um médio. Você entende o que eu estou querendo dizer? Nós Diminuir um chamamos pouco o seu. essa fase de Drandal. Drandal é quanto o resultado atinge, é quanto o trade atinge de resultado positivo e quanto que ele atinge de resultado negativo, falando de uma forma muito bem resumida, antes de ser encerrado. Por exemplo, eu entrei num trade lá, eu atingi R$1.000 de ganho, mas não encerrei, atingi R$1.000 de perda, mas também não encerrei, e quando eu encerrei eu estava com R$500 de positivo. Essa oscilação, né, que a gente chama do mercado é Drandal, que a gente chama. Você E é não bem falta interessante isso. esse conhecimento a mais antes de sair pegando uma parte do salário e vai lá comprar um papel X amanhã? Olha, a minha esposa, ela é psicóloga, é psicanalista e neuropsicóloga. E toda semana ela tem consulta com um psicólogo dela, que acompanha ela e os casos que ela atua. Eu tenho um amigo, um conhecido, né? Não é amigo, um conhecido, que é halterofilista. E quando ele vai numa. Ele conhece todos os equipamentos da academia, que ele fica lá fazendo exercício. Mas ele só faz exercício com o professor, o profissional de educação física dele do lado dele. Na Fluxo, nós falamos muito sobre isso. Jogador é jogador, técnico é técnico. O Chartone, hoje, ele é mais técnico do que operador. Eu opero muito pouco, né? Mas a pessoa que está operando, por vezes, ele está vendo o resultado financeiro, ele está vendo a posição dele, vai carregar mais, mas às vezes ele não está enxergando todas as movimentações. Do preço, eu que estou de fora, por vezes também não estou vendo todas as movimentações. Mas o fato de eu não estar posicionado, eu não estou com um viés de trade na cabeça, eu não estou com um viés da onde o meu resultado. Eu estou vendo aonde o preço pode ir ou pode não ir. Eu estou vendo as amplitudes do movimento. Né? E às vezes eu chego para o pessoal e falo, pessoal, você vai comprar aqui, ele está num topo. Aqui, ó, ele está numa linha d'água. A linha d'água é o fechamento do dia anterior. Né? O preço abriu com um gap de 1.000 pontos, chegou no fechamento. Poxa, eu vou comprar aqui. Poxa, você está comprando atrasado, você está comprando numa região de exaustão do movimento. Né? A função do Chartone é chegar e mostrar para as pessoas, falar, gente, agora você pode comprar, você pode vender, você pode fazer o que você quiser. Mas o Chartone vem e fala assim para as pessoas, ó, agora o preço pode estar numa exaustão, ele pode estar numa resistência, está rompendo uma linha de tendência, ele tem amplitude até tal ponto, e isso vamos casar junto com as operações que o trader está fazendo, porque o trader não sou eu. Ele não está fazendo as minhas operações, ele está fazendo as operações que ele está enxergando. E não tem certo ou errado. E o Chartone vem com o técnico, é igual como se fosse um time de uma seleção de vôlei. O time é emoção
para cá e para lá, para cá e para lá. Quando o time começa a entrar numa sequência de perdas, ou o técnico identifica que eles estão com alguma dificuldade, o técnico para, pede tempo, traz o time, conversa com o time, aponta aquilo que ele está enxergando, porque ele não está dentro do jogo, ele está olhando de fora, ele está olhando por cima. E aí o time volta e volta batendo. Então, essa situação de ter o técnico, técnico é técnico, técnico é técnico, jogador é jogador, muitas pessoas falam assim, eu não vou ter um técnico para mim, porque, gente, os melhores profissionais têm seu técnico. Ele tem o mentor dele que auxilia nas suas leituras. E nós fazemos isso na Fluxo também. Né? Então, o mercado, ele é sensacional. Sensacional. Só que eu não vou querer achar que eu sou maior que o mercado. O mercado é sempre maior do que eu. Sim, e você mencionou uma coisa interessante, porque muitas vezes a pessoa ela acha que porque ela tem uma formação excelente na economia, vamos falar economia real, na economia real, premiada, enfim, o melhor profissional de determinado setor, ela acredita que ela vai conseguir trazer toda aquela experiência para o mercado. E é aí que está o erro. Não é uma questão de inteligência, se dá bem no mercado, não é uma questão de expertise, não é uma questão de eu sou mais inteligente, não é uma questão de que eu sou mais rico ou não. É uma questão única e puramente de gerenciar risco. Aí eu uso a expertise. Qual que é a sua expertise? Gerenciar risco. Então você tem grande chance de se dar bem no mercado. Quando nós falamos do mercado de opções, o mercado de opções ele pode ser muito utilizado para proteger carteiras. Né? Mas o que é isso? É como se fosse um seguro. Eu abro mão de parte do ganho para que eu não tenha maiores perdas. Ah, mas eu posso ganhar 10% nesse trade. Quando eu monto uma estrutura com opções, eu vou diminuir o meu ganho para 6%. Só que da forma como eu protegi, o meu ganho, que também poderia ser 10%, o meu possível ganho, que poderia ser 10%, antes também poderia ser 10%. A mesma relação de ganho e de perda. Mas quando eu monto uma estrutura e eu protejo e eu trago o meu limite de ganho para 6%, eu também travei o meu limite de perda. Nesse caso, de 10% eu passei para 1%. Então, assim, eu acabo ganhando, tendo a possibilidade de ganhar 6 vezes mais do que a possível perda. É proteção de trade. E isso não é uma questão de inteligência. Não é uma questão. Ninguém é tão pobre que não possa ficar rico e ninguém é tão rico que não possa ficar pobre. O mercado financeiro, o mercado de renda variável, ele quer pegar o nosso dinheiro. Ele quer pegar o nosso dinheiro. O objetivo dele é pegar o nosso dinheiro. E a gente é pegar o dinheiro do mercado. Então, não dá para brincar. Sim. E para finalizar, eu só gostaria de deixar uma mensagem para o nosso pessoal que está assistindo. Olha, você que não conhece o mercado financeiro e quer conhecer, procure antes saber qual o seu perfil de investidor, qual o seu estilo, qual que é a sua aversão ao risco. Não vai querer entrar para o mercado só porque o seu vizinho ganha dinheiro com o mercado. Não vai acreditar em história da carochinha, em aquelas pessoas que postam, tô andando de carro importado nas redes sociais, tô andando de avião, tô na academia, tô fazendo trade. Não é assim. O mercado financeiro é uma profissão. É uma profissão que requer estudo, requer fases, requer disciplina e é possível sim ganhar, mas tem patamares. Né? Então, muito cuidado com as pessoas que oferecem ilusão para você. No mercado financeiro, tem um jargão que a gente fala muito, que é cemitério de malandro. A pessoa quer entrar para o mercado porque vai ter o dinheiro fácil. Eu digo que é o dinheiro fácil mais difícil que existe. É possível sim ser ganhador, com cuidado, com cautela, com disciplina e muito estudo. E quando você acha que você já está bom, você vai perceber que você precisa melhorar mais um pouco. Tá certo.
Então é isso. Fiquei muito contente com esse nosso bate-papo, acho que foi muito produtivo. Eu vou pedir para o Júlio colocar aqui na descrição a forma como encontrar vocês, e-mail, site, telefone, e é isso. E a gente da Fluxo de Mercado estamos aqui preparado para aquela pessoa que quiser nos conhecer, vir tomar um café com a gente, saber como é que a gente opera. E ó, tá aí a descrição. Chama, vai ser um prazer recebê-los. Maravilha. Obrigado a todos e obrigado, Júlio, por esse bate-papo incrível. Um abraço, Josué, um abraço a todos, até mais.